Boa noite, mulher. Tudo bem? Bom, normalmente eu começo aqui as minhas lives esperando um pouquinho o pessoal entrar, dar um oi e tudo mais. Hoje eu vou começar um pouquinho diferente, afinal, hoje está começando finalmente a semana anti-dieta, que é a semana de lançamento do curso online anti-dieta. Então já vou chegar chegando e falando algumas coisas, enfim, para que vocês entendam bem. E não tem problema quem for entrando e tudo mais, se não pegar essa parte da explicação, é só assistir depois porque vai ficar gravado, certo? Vou deixar no feed. Mulher, tudo bem? Opa, tá dando um retorno aqui. Então vou deixar um retorno, vou deixar gravado no feed, certo? Bom, já falei, hoje aqui é o primeiro dia da semana anti-dieta, então vamos ter live de segunda a sábado. Domingo vai ser ali o descanso para quem quiser assistir novamente algum conteúdo ou até perguntar, tirar dúvida, tá? E eu vou explicar, então acho que vocês vão entender melhor que eu venho falando tanto aqui para vocês, né? Bom, como sempre, eu vou explicar um pouco por que eu decidi criar esse curso incrível, que vai mudar, né, a sua vida e a sua percepção sobre as dietas. Aquelas dietas, claro, né, aquelas dietas malucas, restritivas, que tem começo, mas não tem fim, né? Tem sempre um recomeço e nunca tem um resultado, apenas frustração. Bom, após tantos anos aí de atendimento em consultório, eu percebi, então, a necessidade de falar e ensinar mais sobre o comportamento alimentar. Porém, claro, né? O tempo ali de consulta que eu tenho com esses pacientes, de uma hora e meia, quando eu me empolgo e quando não tem outro paciente marcado em seguida, infelizmente não é o suficiente para eu conseguir falar tudo que eu preciso falar em relação ao objetivo, sinais e sintomas, etc. E ainda fazer realmente uma educação em relação a esse comportamento alimentar que seja efetiva, né? Que realmente vai ajudar. Um ou outro paciente eu consigo muito bem fazer isso, mas porque eles já têm ali uma certa facilidade, meio que um caminho andado, vamos dizer assim. Mas a maioria que precisa dessa base mesmo, eu não consigo. Então, por isso que veio aí a ideia de criar a Emagrecou e o curso anti-dieta. Claro que, né, a gente vê aí o público feminino é o mais atingido por essa questão de estar sempre sendo mais cobrado para ter um corpo perfeito, para dar conta de casa, família, filhos, enfim, e ser tudo muito perfeito, inclusive o corpo. Então, por isso que a Emagrecou é voltada para a mulher, mas caso apareça algum homem aí que tenha interesse e que sinta essas mesmas questões, são bem-vindos também. E o que é esse corpo perfeito? Né? O corpo perfeito é aquele corpo magro. Hoje em dia também o corpo não só magro, mas também aquele corpo que é definido, atlético, né? Tá mudando aí um pouquinho o padrão de beleza ultimamente. E aí nessa busca incessante pelo corpo perfeito, pelo corpo magro, enfim, que na maioria das vezes é muito desgastante, inclusive, as mulheres acabam caindo nessas ciladas que são veiculadas pela mídia e, consequentemente, vão construindo uma relação muito ruim com a alimentação e com o corpo, né? E aí, diante disso, falei, não, preciso fazer alguma coisa. Então, o intuito da Emagrecou é educar essas mulheres de que o que mais importante do que ter realmente um corpo magro, atlético e socialmente aceitável é ter um corpo saudável, um corpo funcional, né? É ter uma boa relação com a comida, é comer com prazer, sem aquele monte de dieta da moda, dieta restritiva que a gente tira da nossa cabeça, que a gente vai juntando uma informação que pegou aqui, uma informação que pegou ali com a tia, com a prima. Sem ter compulsão alimentar, sem ter culpa, né? Ao se alimentar, principalmente. E hoje eu venho aqui com uma informação nova e perfeita. Eu acho que
Nada mais importante, inclusive, de falar sobre o curso, como falar para quem não é esse curso. Então, nesse curso, na verdade, né, você não vai receber um plano alimentar, tá? Pois ele não substitui uma consulta nutricional, tá? Mas, claro, né, com esse curso você vai ganhar todo o conhecimento para que lá na frente, caso você queira, né, decidir, enfim, passar como uma nutricionista, você esteja muito mais preparada para essa mudança na sua vida, certo? E eu queria aqui deixar claro também que o conteúdo está sensacional, está maravilhoso, né? Modéstia à parte. E além das videoaulas, que já estão tudo gravado, tudo bonitinho, já o curso está completinho, montado. Então, além dessas videoaulas, que eu deixei assim super leve, tá? De assistir, tá bem gostosa mesmo de assistir. Tem muito conteúdo complementar também. Tem ali alguns PDFs para imprimir, alguns e-books, né? Esses PDFs ali são para a gente botar a mão na massa mesmo, para colocar a cabecinha para pensar e realmente sair da zona de conforto e entender, aprender melhor tudo que está sendo dito ali no curso, tá? Tem também várias sugestões de livros e séries sobre alimentação, comportamento alimentar. Nossa, tem bastante coisa. Inclusive, temos também o nosso querido e amado Guia Alimentar para a população brasileira, que tem sido muito falado essa semana, né? Polêmica, mas tá lá, tá? Tem muita coisa bacana. Então, mulher, se você se identificou e achou interessante, ou até importante também, né? Aprender mais sobre isso, sobre tudo aí que eu venho falando, já marca, compartilha com as mulheres da sua vida, com a prima, com a tia, com a irmã, com a filha, não sei. Todos esses conteúdos que já tem aí no feed, conteúdos maravilhosos, conteúdos de valor. E chama elas também aqui para as lives que vai rolar essa semana, tá? Eu coloquei o calendário lá nos stories, eu vou estar sempre renovando para ninguém esquecer e ninguém perder, certo? Que essa semana tá imperdível, tá sensacional mesmo. Temos também um link lá na bio, então não deixe de se inscrever nesse link, tá? Para poder receber as informações em primeira mão. Em breve também vou colocar um outro link lá para vocês entrarem em um grupo no Telegram para poder também receber essas informações mais fáceis, que às vezes tem gente que não gosta muito de e-mail, enfim, né? Então tem tudo lá bonitinho, certo? Eu vi que a Thaís já entrou aqui, já me chamou, já falei demais também, já falei mais que a boca, né? Eu vou só colocar o tema da live aqui, vou fixar pra eu poder chamar você, tá bom, Thaís? Se alguém ficou com dúvida sobre o que eu falei sobre o curso, pode mandando aí que eu vou tentando responder. Se eu não conseguir responder durante a live, não tem problema, eu respondo depois. Pode me chamar no privado também, tá? Opa, perdi meu comentário, gente. Menina, Thalita, você entrou, eu perdi meu comentário. Achei. Fixar comentário. Prontinho, tá marcado. Acho que ficou marcado, certo? Ficou marcado. Vamos lá, vou chamar você, tá? Oi, tá? Oi, tá, tudo bem? Tudo bem, Tô aqui. você? Tudo bem também. E aí? Maravilhoso, né? Duas Thaís. Se o pessoal achava que Sim! uma Thaís já era muito, temos duas. Oi, tá, tudo bem, tá? Bom, tá, você viu que eu falei Particularmente pra adoro. caramba aí, já, já Uhum. expliquei Tava bastante sobre o ouvindo. curso. Uhum. E eu queria que você se apresentasse também primeiro, antes da gente começar aí a nossa discussão, para que as pessoas Uhum. conhecessem melhor você. Tá bom. Bom, eu sou psicóloga clínica, né? Meu nome é Thaís Marina. Sou psicóloga clínica. Tô atuando aí na clínica há um tempo já. E
eu tenho, né, cursos também de aprimoramento em comportamento alimentar. E é a minha principal área aí de atuação, né? O comportamento alimentar. Que mais? Não sei se fala um pouquinho do meu percurso na entrada do comportamento alimentar, como que eu Ah, eu cheguei acho legal, nisso. pode falar, sim. Acho bem bacana, pode falar. Bom, na faculdade mesmo, né? Eu acabei entrando até por experiência pessoal. Eu acabei chegando nessa área do comportamento alimentar. Muito porque, enfim, foi uma época, enquanto eu estava fazendo a minha faculdade, eu também entrei nesse mundo das dietas e, né, fui ali procurar dieta, academia e tal, tava procurando isso. E eu acabei me interessando, né, muito por alimentação de uma forma geral, Uhum. né, psicologia da alimentação e tal. E aí, eu fiz cursos ainda na faculdade sobre esse campo, né, acho que na época era muito moda da coach, né, Sim, sim. coach da alimentação e tal. E aí eu fiz cursos mas eles eram mais direcionados, não eram coach do emagrecimento, né, era mais direcionado para comportamento alimentar mesmo. Uhum. E aí eu fui me interessando, né? E aí, no fim da faculdade, eu acabei indo para essa área direto, assim. Foi a minha entrada na clínica mesmo, Ah, que na legal. clínica de psicologia. Você conseguiu colocar em prática com você também, tá? Algumas coisas que você foi aprendendo, foi melhorando Ah, você também? consegui, ainda bem. Acabei. É muito engraçado o caminho, né? Porque a gente entra pela dieta. Uhum. E aí, através da dieta, a gente vai entendendo, peraí, não tá funcionando algumas Sim. coisas não estão certas, né? E aí você vai, o engraçado é que isso, pra mim foi bom, porque me fez eu me interessar muito por alimentação de uma forma geral. Aí que eu entendi que a Uhum. alimentação é muito mais do que só comer, se nutrir, emagrecer, enfim. Sim, sim. Ah, é muito legal, maravilhoso. Porque às vezes a gente estuda tanto, né, para tentar aprender um pouco mais, e às vezes é difícil de colocar em prática com a gente mesmo. E aí quando coloca, parece que dá Uhum. aquele clique mesmo, né, que fala, ahá. Sim, sim. Comportamento alimentar é muito amplo, né? Então, Sim, e complexo, a né? gente sim, tem muita coisa para aprender e tal, mas Uhum. enfim, acho que eu consigo, hoje em dia eu consigo sim. Bom, vamos lá. Vou te fazer algumas perguntinhas hoje que eu já deixei separadinhas aqui para a gente ir batendo um papo, enfim. E a primeira delas Tá. é: queria saber se você recebe muitas mulheres aí no seu atendimento que têm uma relação conturbada com a comida e com o corpo. Como é que é? Como que são essas pacientes? Recebo. Eu acho que eu diria até, eu vou arriscar dizer que toda mulher tem algum nível, né, de relação conturbada com o corpo, não necessariamente com a comida, Uhum, mas com o corpo, sim. Então, assim, toda mulher que eu recebo, em algum momento toca nesse assunto, mas que vem como queixa principal, eu acho que de 60% a 70% do meu público é relacionado a isso, né? Até porque eu mesmo fui para essa área e sim, tal. sim. Então, sim, eu recebo muitas mulheres com questões. Ah, eu quero emagrecer. Ah, eu tenho compulsão alimentar. Ah, eu não consigo fazer dieta. Eu não consigo sair de dieta. Enfim, das mais variadas questões. Então, sim, É, e é engraçado que realmente a maioria, de fato, no caso aí, a gente vê por aí, enfim, estudos e etc., que são mulheres mesmo, né? Mas por curiosidade minha, agora tem algum homem no meio desse bolo aí? Você tem algum menino? é assim, eu atendo homens, né? E também tem questões com Com o essa corpo e queixa, com assim? alimentação, mas Hum, não são, eu diria que não são as principais. Sim, tem, uhum. tem.
Eles também, homens também são, né? Também Sim. gostam, né? São vaidosos, enfim. Então tem, mas não é a principal queixa deles. Uhum. Mas eles também, alguns geralmente chegam nesse ponto em algum momento, Eu tenho né? discutido aqui com as convidadas e os convidados, que eu já chamei um menino aqui também, um personal, sobre Uhum. isso também, essas diferenças, e a gente chegou à conclusão de que quando o homem tem esse tipo de queixa ou se incomoda, né, com alguma coisa, de fato não é o principal e não vai atrapalhar, vamos dizer assim, a vida dele, na maioria das vezes, claro, né, não vamos generalizar. Mas não chega a atrapalhar alguma coisa, diferente da mulher, né? Que muitas vezes deixa de fazer algumas coisas porque tem essa relação conturbada de não se sentir bem com o corpo e aí ter aquela loucura de querer seguir sempre uma dieta, enfim, para melhorar, etc. Então, deixa de fazer coisas, É, né? Acho que esse é o principal. é. Eu acho que as mulheres são mais radicais, Uhum, quando nesse sentido, eu acho que sim, elas vão mais atrás, fazem, né, fazem o possível e o impossível para mudar ali alguma coisa, enquanto é exatamente isso. Acho que enquanto os homens eles conseguem ir levando, conseguem ir uhum, lidando de outra forma, enfim. Eu acho sim. que é mais ou menos isso. É bem isso mesmo. Aí agora tem uma pessoa profissional para me falar isso, entendeu? A psicóloga que me... Mas, É o que eu vejo também a partir da experiência e sim, também acho que as estatísticas, assim, elas colocam a mulher é, como exato. principal, né? É a principal ah, foco ali delas, né? Elas são o índice de transtornos alimentares e problemas com corpo e alimentação estão nelas, né? Sim, Então, sim. Como eu falei também no início, né? Acho que realmente começa, vamos dizer assim, elas são muito mais cobradas, né? Nós mulheres somos muito mais cobradas pela sociedade, a gente vê aí o que a mídia coloca sempre o foco é na mulher, né? Para a mulher ser perfeita, para a mulher ser mãe, ser esposa, ser é, profissional, ser tudo maravilhosamente bem e ter o corpinho em dia. Então a gente não vê tanto isso com os homens, né? Eu acredito que exato. também isso também está muito ligado. Exato, é o desempenho, né? O desempenho da mulher o reconhecimento da mulher, ele está muito mais sobre o corpo e a Uhum, aparência e a beleza, uhum, enquanto o homem não, né? Então, por isso, para ele é uma questão secundária. O homem, acho que é muito mais uma questão de trabalho, enfim, e independência, enquanto que a sim, mulher, né, tem que ser essa cobrança há muito tempo uhum, de que tem que ser bonita, de que tem que ser magra, tem que ter o corpo perfeito. Então, sim. sim, Acho que é tem isso. até uma questão de que quando a mulher não consegue tudo isso, ela não é boa o suficiente, né? Não é uma boa profissional, não é uma boa mãe, não é, é pesado, né? A É, cobrança em cima da gente. eu acho que hoje, além do corpo, tem todas as outras questões, né? Então, Porque exato. antigamente se ela era uma boa mãe e uma boa Uhum, dona de casa. uhum. Aí, com a entrada da mulher no trabalho, trabalho, mãe, dona de casa, A gente só e vai o corpo somando, sempre. né? A gente só vai somando Exato, as coisas. exato, exato. E aí a gente sente essa cobrança e se cobra, né? Uhum. Então, por isso que a gente entra assim em algumas loucuras pela aparência. E fazendo uma análise geral, assim, da maioria, vamos dizer, das suas pacientes que passam com você e que tem essa questão aí com o corpo, você nota que muitas delas começaram a desenvolver isso, talvez por conta das dietas restritivas que elas se colocavam a fazer? Ou, É, tipo, quem que nasceu é primeiro, o ovo muito ou a galinha, mais. sabe? Oi? Quem nasceu Desculpa, não te primeiro, o ouvi, ovo. travou um pouco. Eu falei assim, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Foi a questão com o corpo ou foi a É, questão das dietas restritivas? é, exato. Eu acho que é isso mesmo que eu ia colocar, tá? Eu acho que é mais o contrário, mas não que não possa também ter esse caminho que você colocou, Uhum, mas eu acho que é mais o contrário. Eu acho que é mais a gente desenvolve uma relação com o corpo, recebe aquela informação o tempo todo de que tem alguma coisa errada com o nosso corpo, né? O tempo todo. uhum, E assim, não tô falando só de pessoas que estão
mais acima do peso e querem emagrecer, pessoas magras que sempre tem alguma coisa errada, né? O corpo não está no Uhum, ideal. E aí, por causa disso, elas vão buscar dietas, né? Vão buscar. Ah, então, se tem alguma coisa errada, então é com a minha alimentação. E aí elas vão fazer dietas e algumas entram e, enfim, uhum, não saem, né? Aí é uma questão muito ampla, porque tem algumas que. Acho que a questão é muito mais que ela entra nisso e ela não consegue sair, né? Então ela vive fazendo uhum. dieta. Fica um ciclo, né? Ou seja, eu já tive pacientes que tinham feito mais de 10 dietas, diferentes mesmo, então, tipos de dieta, tipo, dieta da sopa, dieta Dieta da USP, dieta do da carboidrato, lua, né? dieta da Dieta da lua, melancia. dieta da melancia, dieta enfim, eu não sei nem, Uhum. né? Tem milhares, Sim, paleolítica, é. enfim, jejum. E aí não conseguem, né? Não conseguem viver fora dessa lógica. Já outras que não conseguem, né? A questão delas é que elas não conseguem. Então, Sim. se eu não consigo, alguma coisa está acontecendo. Enfim, né? Tem, então, assim. Mas também tem as que entram na dieta e depois vai Desenvolvendo, né? desenvolvendo uma relação, que eu acho que essa mais que não, essas que não conseguem, né? Uhum. Eu acho que é um ciclo, é um ciclo. Em algum momento, alguma coisa dá um start, assim, ou é porque o peso aumentou um pouquinho, ou é porque tá muita pressão em casa porque tá comendo errado, Sim. enfim. Mas eu acho que Então, começa mais acho que é com o uma, corpo mesmo. talvez pode ser uma questão, vamos dizer assim, uma via de mão dupla, né? Porém, talvez mais a questão do corpo que vai para as dietas e aí fica nesse ciclo vicioso. Exato. Que... Porque muitas vezes a Entra. questão é que não vai para a dieta com, às vezes, com um profissional, né? Que seja vamos dizer assim, responsável mesmo e passe ali o plano alimentar certinho para ela, do jeitinho que ela precisa, com a rotina dela, os Sim. gostos dela, né? Às vezes vem mesmo essas dietas da moda. Muitas, inclusive, que estão aí hoje em dia, são estratégias nutricionais que às vezes a gente até pode usar dentro de consultório, mas as pessoas usam aí sem nem saber, né? E aí acabam entrando nesse ciclo. Acho que é o pior de tudo, né? Não ter esse acompanhamento profissional e aí não saber o que faz e aí entrar nesse ciclo eterno. Exatamente, exatamente. E sair cada vez mais insatisfeita, né? Uhum. É bem por aí mesmo. Esses desafios 21 dias, né? Desafios enfim, dos mais variados que é o Sim. coach e tal, né? Enfim. Realmente é um ciclo que é eterno. Sim. Não, pode ser cortado, né? Não, gente, porque vamos combinar, né? Mas assim, existe uma faixa etária que você considera que seja mais predominante essa questão aí com o corpo e com a parte das dietas e tudo mais? Você percebe uma faixa etária principal aí de... Eu acho que começa na adolescência e intensifica na fase adulta, assim, de uns 20, 30 e poucos anos, né? Uhum, Porque eu acho que está muito ligado, assim, quando a gente começa a envelhecer, né? Envelhecer, eu não tô falando que 25 anos é velho, mas 25 anos, 30 anos, é uma fase que você começa, né, acho que aí você já pode me dizer melhor, mas o metabolismo começa a desacelerar em algumas pessoas, enfim, a gente começa a trabalhar e aí fica mais estressado, uma série de uhum, questões que uhum. muitas pessoas dão uma aumentada de peso, né, depois dos 20 e poucos anos. Sim, sim. Mas, assim, transtornos alimentares, né, especificamente, eles começam mais na adolescência mesmo. Agora, Tá. quando a gente está falando de comer, comer emocional e questões com Uhum. alimentação, sem falar de um transtorno em si, eu acho que essa faixa aí da adolescência, uns 15 até uns 30 e poucos anos, é a faixa Ainda pode que acontecer.
Sim, sim, que é o que mais acontece, é onde mais a Sim. gente vê essa insatisfação. Em consultório eu percebo mesmo que essa faixa aí dos 20 e pouquinhos até uns 30 e pouquinhos, realmente vão aparecendo mais pacientes com esse comer transtornado mesmo, né? Que tá confuso muitas vezes, já tentou sozinho muitas vezes, e aí tá nesse ciclo. E é justamente o que Uhum, você falou mesmo. São os uhum. boletos chegando, o estresse, né, aumentando, não dá tempo de Exato. treinar igual treinava antes, Uhum. e aí acaba, enfim, ganhando gordura, perdendo massa muscular e não consegue aceitar essa mudança, e aí acaba entrando nisso mesmo. É exatamente isso. É bem isso mesmo. E aí aí entra-se no ciclo. Em algum momento o ciclo chega. Sim. E, não, gente, eu tô aqui nos meus 30, né? Já tô sofrendo essa questão também, os boletos chegando. Mas enfim, né? É. Falando sobre isso, aproveitando aí que a gente entrou nessa parte de comer transtornado, transtorno, etc., eu Uhum, vejo muito também as pessoas no consultório, às vezes, confundindo um exagero alimentar com um transtorno de compulsão alimentar. Muitas vezes. Acho que está uhum, ficando muito banal também essa questão da uhum. compulsão, né? Você percebe essa mesma questão nos seus atendimentos? Enfim, como você está recebendo essas pessoas no seu consultório? Total, tá. De fato, é essa banalização, né, dos transtornos, de alguns problemas que são Uhum, psiquiátricos. Então, uhum, compulsão alimentar é um transtorno psiquiátrico, ele é grave e as pessoas não têm noção disso. Então, assim, 98% das pessoas que falam que estão com compulsão alimentar, na verdade, não estão. é. Na verdade, é só isso, é essa diferença que você colocou, né? É uma questão de um comer exagerado, que Uhum, acontece algumas vezes. Então, assim, eu faço uma pergunta que acho que é a principal. Talvez não seja a única, mas é lógico que depois eu vou vendo, assim, mas assim, a pergunta é a seguinte: tá, você tem compulsão alimentar, você já acordou alguma vez e atacou a geladeira? Né? tipo, no meio da noite, né? Você no meio da noite, porque isso em quem tem compulsão alimentar isso acontece, né? Uhum, É um dos requisitos para o diagnóstico. Então, e aí não, acordar não, né? Nunca acordei, nunca taquei a normalmente. geladeira. É só na hora que eu tô jantando ali eu percebo que eu como um pouco mais e tal. E Uhum, aí, né? Isso não quer dizer que talvez a pessoa tenha eu chamo de um pezinho lá, né? Porque que talvez seja assim, quando a pessoa come, com muita frequência ela come a mais, uhum, percebe que comeu a mais e fica arrependida, culpada, que é sim. aquele ciclo da culpa. Então, Uhum, né, que é eu falo assim, um pezinho, digamos, é uma tendência, mas não é o transtorno em si. E aí sim. também eu falo de um episódio que já foi relatado assim, em pesquisas de pessoas que comeram mais de 12.000 calorias em 2 horas. Isso é compulsão alimentar, né? Sim. Não tem um limiar, tipo, acima de Uhum, tantas calorias a gente não sim, tem, sim, sim. mas uma É, compulsão, uma pessoa que tem a gente, compulsão, ela come a duas gente horas fala seguidas. que, a gente fala que se a pessoa que não tem compulsão, que tem só Hum, um comer exagerado, ela não tem capacidade para fazer isso, vamos dizer assim, né? Não sei se capacidade é a uhum, palavra certa, mas assim, ela não vai conseguir uhum. fazer isso. Exato. Acho que ninguém tem noção É aqui, muito. talvez, do que é 12.000 calorias. É muita coisa. É É tipo muito. Você não come num dia, né? você limpar a sua despensa, você limpar a sua geladeira, praticamente, acredito eu, né? Uhum. Em relação à Exato. quantidade de comida. É. É isso Eu o que a coloco, gente. Pode falar. eu coloco uma situação extrema assim pra Entender pessoa ver que melhor, é né? extremo mesmo, exato. Mas O que eu pego é o muito no que é consultório relatado. é justamente isso, né? A pessoa fala assim, não, porque eu tenho muita compulsão. Mulher, principalmente, é a questão do doce, né?
principalmente na TPM, que falam, Uhum. nossa, tenho muita compulsão. Tá, eu comi um pacote de chocolate. Aí você fala, ah, entendi, não é. Entendi. É assim, não chega a ser, é bastante, mas não tá muito Não longe de chega, ser é, compulsão, né? exatamente. Aí eu explico melhor como é que é. Tipo, calma, você não tem, tá tudo bem. É, acho que é Exato, importante a gente até exatamente. falar sobre isso aqui mesmo, dessa forma, explicar essas diferenças para que as pessoas consigam pensar, tipo, será que eu tenho mesmo? Será que eu não tenho? É, então acho que É, foi ótimo você e explicar, inclusive. sim, o principal é consultar, né, tá? Que eu acho que Uhum, também uhum. é nutricionista e psicólogo para não ir se ficar se taxando, ficar colocando, né? Uhum. Porque as pessoas querem, elas querem, acho que essa busca pelo nome é uma forma de assim explicar o que está acontecendo, né? Que elas não Sim, sim, entendem. Então, um nome ali, eu acho que é compulsão, meio que vai dar uma explicação para algo que elas não estão entendendo o que está acontecendo, sim. que é o comer um pouco a mais e tudo mais. Mas no fim das contas, só um profissional, só uma nutri Uhum, e um psicólogo e um psiquiatra, talvez, que podem sim. falar se é mesmo. É, eu falo que a gente, como nutricionista, a gente pode verificar, né, se tem ali alguns sinais. E se a gente verificar Uhum. mesmo for algo mais sério, a gente encaminha talvez para um psicólogo para também pra ter essa avaliação, ou já direto para um psiquiatra mesmo, se for uma coisa já bem Sim, direta, assim, na cara, né? E aí já vai, sim. faz o diagnóstico É, que bom. bonitinho e pronto, acabou. Bom, Exato. em relação à fome emocional, até que você falou também no começo, que é algo muito presente, Uhum. principalmente em mulheres, como lidar com essa fome emocional? Como é que você costuma orientar, enfim, de uma forma. Acho que aqui você pode falar de uma forma mais geral, né? Porque é difícil acho que falar. É mais fácil falar para um paciente específico, né? Mas talvez de uma forma geral dá para É, explicar, sim? dá, claro. Não, é assim, né? A fome, quando a gente fala de fome emocional, esse termo ele foi criado assim para a gente entender aquela, talvez aquela vontade de comer que é uma coisa específica e mesmo quando a gente come, a gente não se satisfaz, Uhum, sabe? Né? uhum, Para diferenciar da fome física, né? A gente tem a fome física que é a que dá que nosso estômago ronca, que bate sempre em alguns momentos ali, que é a hora que a gente está habituado a comer, então é o nosso biológico, né, dando um sinal. É, que mais? Assim, a fome física, ela não é específica, né, então ela ela vai. Você vai comer um prato ali e ok, vai matar a fome. E uhum, a emocional, ela foge disso. Então, a emocional é aquela fome a mais, né? Que é a fome que fica e que continua, mesmo quando a fome física não está presente. uhum. E aí, como lidar com ela, né? Que foi o que você me perguntou, né, tá? Eu acho que, primeiro, identificando, eu estou Sim. comendo a mais, estou comendo, né, tá acontecendo com muita frequência, porque é importante também entender a frequência. Uhum, Então, a partir do momento que você identificou, a primeira coisa, né, é pensar, é procurar profissionais. Eu acho que isso assim, poxa, eu tô comendo a mais, eu acho que é a ansiedade, né, identificar as emoções que estão acontecendo ali, e se você não está conseguindo identificar quais emoções que estão te levando a essa fome a mais, é, é procurar um profissional. Então, assim, pode ser tristeza, pode ser ansiedade, pode ser frustração, pode ser tédio, pode ser prazer mesmo, né? Um uhum, prazer que está faltando. Isso acontece muito. Prazer que está faltando em alguma outra coisa da vida, a pessoa desconta, né? Procura todo na uhum, comida. E aí ela identificando isso, eu acho que é procurar ajuda
procurar se conectar de novo com ela mesma, porque eu acho que quando a gente está com uma fome emocional, isso é sinal de que a gente está desconectado da gente, Isso. né? Em vários aspectos, assim, não é só na alimentação. Eu costumo falar que a Uhum. alimentação ela é um objeto que a gente se relaciona, no sentido de assim, não é, claro, não se reduz a isso, mas no Sim, sim. sentido de que assim, a gente vai descontar, a gente vai ali procurar alguma coisa que às vezes não está ali, resolver Uhum. alguns problemas, o estresse e tal. Uhum. Então é identificar isso, aí buscar uma ajuda, ver onde que está se estressando, ter cuidados consigo mesma para procurar um equilíbrio, ficar atento aos sinais de fome, de saciedade. Perfeito. Mas o principal é não fazer isso, não tentar fazer isso sozinha, né? Eu acho que É, eu acho muito falar com uma difícil Nutri dessa mesmo, área. realmente fazer isso sozinho, porque muitas vezes, inclusive, a gente acha que consegue, mas não é tão simples assim, né? No Uhum, curso, inclusive, eu falo bastante sobre isso, tem até alguns uhum, materiais para a pessoa conseguir treinar um pouco isso, se conectar novamente, mas é isso, uhum, se perceber que não consegue sozinha, que de fato é bem difícil, é buscar mesmo, né? uhum. Um psicólogo para poder orientar, ajudar nessa questão, que realmente não é tão Sim, sim. simples. Às vezes tem muitas coisas Porque enraizadas desde criança, né, também. Quando a gente fala em fome emocional de exatamente. tristeza, de falta, né? Sim, exatamente, exatamente. Tá muito relacionado às nossas emoções, né? O nome Uhum, já diz, fome emocional. E aí sim, é procurar entender e conhecer, se conhecer nesse campo aí, no campo emocional. perfeito. E deixa eu fazer um teste aqui. Eu estou vendo, tem duas Tá, perguntas. Oremos, para não acontecer tá. nada de errado. Olha, deu tudo certo. Tem algumas perguntinhas aqui. É, o Jaime perguntou, o quanto isso afeta na autoestima da mulher. Não entendi a pergunta, tá? Desculpa, travou um pouquinho aqui. Peraí, deixa eu. Voltei. O Jaime perguntou o quanto isso afeta na autoestima da mulher, esse tipo de. Acho que de. Como é que fala? Questão Esse com o corpo. comportamento, essa questão com o corpo, exato. É total, né? 100%. Assim, a gente. é, como a gente falou em algum momento, né? O desempenho da mulher, socialmente falando, ele está muito relacionado à beleza, ao corpo, né? Uhum, E eu não vou dizer só isso, mas também, e principalmente, e aí, a nossa autoestima, ela passa através de um reconhecimento das pessoas, né? A gente uhum, precisa que as pessoas nos olhem, nos reconheçam, e a beleza, ela tá ligada a isso, a esse sim. reconhecimento. Então, quando a gente vai fazendo, cavando, cavando, e esse reconhecimento, ele parece que nunca vem, ou, né, ou o corpo ideal nunca chega. Então, Uhum, né, você vai deteriorando a sua autoestima aos poucos, assim. Ou, na verdade, já a autoestima já tá bem prejudicada desde a infância, né? E aí é por isso que a pessoa se coloca nesse ciclo, né? Então, pode ser. Se a autoestima ela já está prejudicada, ela vai ficar mais prejudicada, mas se ela não, né, se ela não tá e a pessoa entra, ela vai vai deteriorando a desenvolvendo. autoestima. Acho, Exato. acho que o Jaime está perguntando para saber um pouco melhor com a esposa dele, entendeu? Que Ele, bom, que bom, O né? Jaime é super fofo, acho que é um homem preocupado com a esposa. Sim, que ótimo, bom sinal. Ele fez inclusive outra pergunta aqui. Ele perguntou Tá. se. Calma aí, deixa eu ver de novo. Tá. Ele perguntou se esse tipo de transtorno aí que a gente estava falando pode levar à depressão, por exemplo. Com certeza, né? A gente, é o que a gente chama de comorbidades, né? Então, Uhum,
pessoa que desenvolve, né, uma compulsão alimentar, ela pode sucumbir, ela vai sucumbindo, né? Então, essa questão, inclusive com a autoestima, né? Se a sua autoestima vai deteriorando, você sucumbe, você chega num estado de apagamento, que é a depressão, né? Digamos Uhum, assim. Pode chegar e enfim, na verdade, está muito associado. Eu acho que as pessoas, não necessariamente, não é uma obrigação, mas eu acho que as pessoas, elas, quando ela está com compulsão alimentar, ela tem ali uma questão também relacionada, né, estados depressivos. uhum, Compulsão implica, né, em fases. Então, tem fases que ela está com uma compulsão e fases que talvez ela possa estar um pouquinho mais depressiva, digamos assim. uhum. Então, sim, né? Transtornos É comum. alimentares estão totalmente relacionados à depressão. Interessante, bom saber. É, Bom, mas e o que você pode dar então de conselho para as mulheres aí que estão vendo a gente, que vão assistir depois se não conseguirem ver agora, para que elas não desenvolvam então essa relação ruim, né, com a comida e com o corpo? O que que você teria de conselho aí para passar para elas? Para quem não tem, né, e não desenvolver, Isso. procurar, procurar sempre pensar na saúde de uma forma geral. Uhum, E não só na saúde física ou nem só na saúde mental. É entender que as duas coisas elas andam juntas e não existe saúde física sem saúde mental, não existe saúde mental sem saúde física, né, como a própria definição da OMS. Então, uhum, então eu acho que assim, pensar e focar numa questão, em primeiro lugar, minha saúde, tá ok? Eu tô conseguindo dormir bem para amanhã isso não afetar a minha alimentação, eu tô conseguindo, eu tô muito ansiosa, eu tô muito estressada, eu tô uhum. me alimentando com equilíbrio, né? Com Sim, diversificado, não tô. Eu acho que é ir pensando na saúde, né? E tentar não atingir, não atingir, né? Ou não as expectativas dos outros sobre nós, né? Porque eu acho que exato. é isso que leva a gente nesse estado, assim. Então é continuar nesse caminho de ir se cuidando, se respeitando, se conectando consigo mesma, né? Se informando. Perfeito. Eu acho que Eu falo que o melhor objetivo mesmo que a gente pode ter é buscar a saúde e o resto vem como consequência, né? Do nosso exato. estilo de vida, de como a gente cuida do nosso corpo e da nossa É, rotina, enfim. Acho que, de fato, é o melhor é, objetivo e é o objetivo mais duradouro, né? Que é aquela coisa de ter uma barriga sim. chapada, ela pode vir, mas ela pode ir embora muito rápido. Ou você até atinge e você descobre que nem era aquilo que você queria, né? Que às vezes podia ser alguma É, coisa muito maior. é. É, Se Pode não falar? tem saúde, não tem nada, né, tá? Se a gente Isso! não tá com saúde, a gente não consegue nada, fazer nada, né? Então, é focar mais na saúde mesmo, né? E o Uhum, resto é consequência. exato. Tá, acho que só pra gente, antes da gente ir para os últimos minutos aqui, que já falta acho que 15 minutinhos pra gente terminar, para não ter Já. dúvidas de quem está aqui assistindo a gente foi discutindo várias questões, enfim. Eu queria que se você Uhum. pudesse, claro, né, se você pudesse esclarecer, então, exatamente o que é um comer transtornado. E aí quem estiver vendo não vai ter dúvidas mesmo. Tá. Comer transtornado, ele digamos que o meio do caminho de uma alimentação normal para uma alimentação para os transtornos alimentares, né? Digamos assim. Então, ainda não é considerado um transtorno alimentar, comer transtornado, Uhum, mas é o caminho ali para se ter, para se desenvolver alguma coisa. Então, não é também necessariamente a fome emocional, o comer emocional. Né? O comer transtornado, ele implica você já estar ali
já tá naquele ciclo, né? Naquele Uhum. ciclo de come muito, e aí não aí se arrepende, e aí fica se culpando, e aí vai restringe, e aí fica frustrada, e enfim, e aí quer emagrecer, e coloca uma Uhum. meta, e aí vai e se mata na academia, e entra numa academia e entra num exercício que não gosta porque quer fazer, porque quer emagrecer. Então, assim, é esse caminho que entre uma relação normal, vou chamar de normal, né, com a comida, e um transtorno alimentar, digamos que fica no meio do caminho, né? Uhum. Acho que talvez aquela fome emocional, ela como principal engrenagem ali que está te Uhum. movimentando na sua relação com a comida, entendeu? E Sim. não de vez em quando. É isso que é o comer É transtornado. algo, é algo Mas, mais mas também eu acho constante. que é algo que é isso. E também é algo que tem que ser avaliado de pessoa para pessoa, né? Uhum. Então, É, eu acho importante falar que realmente, né, porque a pessoa está assistindo aqui, vai, porque é muito fácil, né? Eu digo isso até por experiência própria. Na faculdade a gente vai aprendendo as coisas, na pós-graduação a gente vai aprendendo as coisas, a gente sempre acha que tem tudo. Então, às vezes a gente vai falando acontece como que, isso não é? em Nutri também, tá? Com certeza, eu falo, gente, eu tô toda ferrada. Mas enfim. Eu acho importante dizer que, assim, gente, se você está escutando e está fazendo vários checks aí na sua lista mental, tipo, eu acho que eu tenho isso, acho que eu tenho isso, calma, não faça o autodiagnóstico. Vá, passe com um psicólogo, passe com um psiquiatra, converse para poder ver direitinho, tá? A Bianca está até perguntando, Exato. ó, se identificar que tem um comer transtornado, então, para onde ir primeiro? Para um psico ou para um psiquiatra? O que é melhor ir primeiro, tá? Não, um psicólogo. Acho que comer transtornado não é uma questão de psiquiatra, porque é como eu falei, ainda Uhum, não chega a ser um transtorno, né? uhum. Não está classificado como um transtorno. Então, é um comer transtornado, então é o Sim, caminho. Então, psicólogo, eu sim. acho que é o suficiente. E um Nutri também, Dá né? pra fazer, Enfim, né? exato. Mas o psicólogo primeiro, não é uma questão de psiquiatra, não. Sim. E se o psicólogo verificar mesmo que já passou ali um pouquinho daquela linha, né? Aí realmente ele acaba encaminhando, né? Eu acho que o psico realmente é Sim, o sim. primeiro. E Sim, não, gente, exato, muito exato. cuidado com o autodiagnóstico. Muito cuidado. Na verdade, não faça É isso. autodiagnóstico. Na verdade, não faça, né? Porque você não se diagnostica. Eu costumo usar muito a diabetes como um exemplo, assim. Uhum. Você não se, eu tô com diabetes. Vou comprar um remédio para diabetes. Vou, tipo, É, não. Você vai no médico para ele falar e tal. Então, não se é a mesma coisa. autodiagnostique. Perfeito. Bom, e para as mulheres, então, que já estão nesse ponto aí de que tem essa relação aí, vamos dizer, ruim, né, com o corpo, a comida, já estão talvez às vezes nesse comer transtornado, enfim. Por onde você acha que é melhor ela começar, talvez, a desconstruir esse padrão de comportamento? É, Difícil Bom, essa. aqui quem já tá, né, nesse padrão de comportamento, eu acho que é o que a gente falou, né? Identificando que tá Uhum, nessa busca incessante por um corpo ideal, nesse padrão de comportamento de comer, restringir, fazer dieta e parar e uhum, ficar um tempo sem, né? Enfim, eu acho que procurar profissional, não sim, tem outro caminho, porque alguma coisa está acontecendo que tá comprometendo muito ali a alimentação, né, as questões dela de uma forma geral. uhum, Então, com o corpo, com outras coisas, porque a gente vai, nessa da autoestima, a autoestima ela vai corroendo começa em algum lugar e vai correndo todas as áreas, assim, de alguma forma. Então, sim, é, procurar profissional, né? E olhar para as próprias emoções, né? Olhar para o que
que está acontecendo comigo? Onde que eu estou Sim. insatisfeita, O que que tá né? incomodando, né? Eu tô com fome de quê? Né? Essa acho que é uma pergunta muito interessante, assim. Eu tô com fome do quê? O que que é que não, a comida não tá resolvendo, Exato. né? É, na verdade, a comida ela tá se tornando um problema pior ainda, né? Uhum, Porque tô criando um outro problema aqui na minha uhum. relação. Então, é esse caminho, procurar nutricionistas como você, né, tá? Como sua equipe, que não façam dietas loucas Sim. da moda, que tenham, né, respeitem a pessoa, personalizada, que, enfim, né, que não força. Cada indivíduo é único, né? Eu falo muito isso no curso também. Inclusive, em todo momento que tem oportunidade, eu falo que assim, o Uhum, curso é justamente acho que para dar a base, uhum, inclusive até para a pessoa verificar se ela tá mesmo com dificuldade ou não, e se ela tiver, para ela buscar, que o curso ele não tira a necessidade, inclusive, de você passar com um uhum. nutricionista, com um psicólogo, quando necessário, né? Quando você julgar que aquilo já não está mais nas suas mãos. E aí procurar, de fato, um profissional que saiba respeitar essa individualidade bioquímica, que tenha É. empatia nos atendimentos, né? Também, que saiba entender a realidade de cada um. Acho que é o principal mesmo, Uhum. com certeza. Exatamente, exatamente. Enfim, né? Acho que uma das coisas que talvez a gente precise abrir mão é entender que a gente às vezes não dá conta sozinha, Uhum, né? Porque muitas pessoas ficam nesse ciclo por achar que estão dando conta. Não, eu sim. consigo, consigo, consigo. E não é uma questão de ser incapaz ou não, não é isso, né? É que a gente quer ter a sensação do controle sobre tudo, mas a gente não controla tudo, né? Então Uhum. partir desse ponto. Tudo bem procurar uma profissional para me ajudar, né? Ela estudou para aquilo, né? Então, eu acho que abrir mão disso, abrir mão desse controle também, ela é um dos passos, né? Uma das fases para a gente poder melhorar algumas coisas, algumas questões aí na alimentação Ai, também. perfeito, tá. Perfeitíssimo. Bom, tá. Estou chegando aqui no final já da nossa live. É, Queria agradecer que você aceitou. Gente, eu tô olhando para baixo o tempo inteiro, desculpa, tá? Porque uma gata decidiu vir Imagina. aqui pedir colo nesse Ah, momento. Então, ela tá ah, aqui brigando participou da com. live. Participou, dormiu aqui o tempo inteiro. Mas enfim. Que linda. Queria agradecer por você ter aceitado o convite. Eu amei a live, já vi alguns comentários aí que o pessoal gostou também. O Jaime ficou muito contente que você respondeu as perguntas dele, pelo que eu tô vendo no comentário também. Enfim, eu acho que deu para ensinar bem as pessoas também, clarear talvez um pouquinho a cabeça das pessoas em relação a esse comer transtornado, a talvez a esse exagero alimentar. E aos pouquinhos a gente vai ensinando, dando conteúdo de valor para as pessoas não ficarem só nessas informações vazias que elas encontram por aí nas mídias, muitas vezes que não são nem feitas por profissionais mesmo da área, né? Então Sim, sim, foi sensacional. sim, exatamente. Tá, eu que agradeço pelo convite, muito obrigada. Muito sucesso no seu projeto, Obrigada. né? Eu vi aí, eu tô vendo seus posts, acompanhando, tá sensacional, super indico. E é isso. Eu que Ai, agradeço, espero ter obrigada. esclarecido e também se alguém tiver alguma pergunta, né? Isso. Sempre tem mais o que falar, né, tá? Uhum. Então, se alguém tiver alguma pergunta, estamos aí. Isso, podem seguir a Obrigada, tá? Thaís aí no perfil dela, chamem bastante ela, façam algumas perguntas, marquem consulta se precisar, tá bom? Então tá, Tá bom, tá? eu Muito sucesso. eu vou dar um print aqui da nossa tela, dá um sorriso aí. Tá, peraí. Ai, deixa eu arrumar meu cabelo. Prontinho. Pronto. Meu Obrigada, Deus. viu, tá? Obrigada a você, tá? Um Beijo. beijo. Tchau, Tchau. tchau.
Pronto, gente. Só queria agradecer mais uma vez, como sempre. Então, eu dou sempre tchau aí pro meu convidado, mas eu tô aqui sempre ainda chamando vocês para agradecer novamente. E para lembrar, dessa vez não é a semana que vem a próxima live, na verdade, essa semana toda, né? Então, amanhã estarei online novamente, porém não é às 19 horas, amanhã às 18, tá? Fiquem ligadas. Será às 18 horas com a Anne Pegorelli, nutricionista, que atende comigo lá na minha clínica, inclusive, minha amiga. E a gente vai discutir aí algumas questões também relacionadas, claro, né, à alimentação e comportamento alimentar. E o tema da nossa live de amanhã é: acho que tenho um transtorno alimentar. E agora? Tá? Então, não, desculpa, quem achar interessante, quem é, estiver aqui, ficarei muito contente. E nos vemos amanhã, às 18 horas, com a Anne, que está aqui, ó, nos comentários, inclusive. Tá bom? Muito, muito, muito obrigada. E essa semana é sensacional, não percam.